Oi, colega! Se o tema do vídeo de hoje fosse um filme, o título seria Eu Dependo. Logo insisto, mas calma, colega, porque hoje a gente vai mudar esse roteiro juntos. Sabe aquele paciente que se sente como um pássaro preso numa gaiola dourada, protegido, mas sem liberdade para voar? Quando a autonomia falta, até as escolhas mais simples podem pesar. É o famoso a ordem das dúvidas não altera as incertezas. Mas a boa notícia é que há uma saída para esse tipo de problemática, que acontece quando as nossas necessidades de autonomia, competência e senso de identidade não são atendidas. E olha, colega, isso é mais comum do que parece, tanto nos nossos pacientes como até em nós mesmos. Eu, na minha prática clínica, muitas vezes me perguntei por que alguns pacientes evitam desafios e decisões, ou por que aquela pessoa brilhante se sente um fracasso. Quando você é péssimo em tomar decisões e alguém diz você que sabe. Sim, né, colega? Aí a pessoa não sabe o que dizer, a pessoa diz você que sabe. Para esse tipo de pessoa, quem faltou essa necessidade é muito difícil. Então, esse vídeo compila as respostas que eu encontrei nesses mais de 20 anos de prática clínica. Vem entender comigo a importância dessa necessidade básica na formação dos esquemas e como ajudar nossos pacientes e, quem sabe, até nós mesmos, para sair dessa zona de medo e partir para a zona do florescimento. Só para lembrar, esse é o segundo vídeo de uma sequência de vídeos para explicar quais são as 5 necessidades emocionais básicas de acordo com a terapia do esquema. O atendimento suficiente dessas necessidades são um alicerce para uma personalidade saudável. Mas quais são as necessidades básicas emocionais? Vamos relembrar. Número 1, vínculo afetivo, aceitação e conexão, já fiz vídeo sobre isso. Número 2, autonomia, competência e senso de identidade, que é o protagonista do vídeo de hoje. Número 3, limites realistas e autocontrole. Número 4, liberdade para expressar necessidades e emoções válidas. E número 5, espontaneidade e lazer. Imagine que nossa autonomia é uma bicicleta. Parece divertido, né? Mas o Lucas, que a gente vai conhecer hoje, de uma história que eu tirei das vozes da minha cabeça, nunca pôde pedalar a própria vida, porque sempre tinha alguém dizendo: melhor não, Lucas, é perigoso. Os Lucas fazem aparições no nosso consultório. É aquele paciente que não consegue tomar decisão sozinho e sempre espera que os outros assumam o comando. Spoiler. Isso é um sinal claro de que a necessidade de autonomia e competência não foi bem atendida lá atrás. Vamos explorar juntos como isso acontece e, o mais importante, o que fazer com isso. Agora pensa comigo, e se você pudesse ajudar seus pacientes a transformar essa bicicleta enferrujada num modelo novinho em folha? E se a terapia do esquema fosse um manual de instruções que faltava para você conduzir essa mudança na vida do seu paciente? É exatamente isso que a gente vai discutir agora, com exemplos práticos, insights terapêuticos e um mapa de florescimento pessoal e profissional. Então, colega, tá esperando o quê? Dá um joinha nesse vídeo e segue o canal, porque assim como a autonomia, o like é livre e pode ser clicado quantas vezes você quiser. Aí ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai explorar as outras necessidades emocionais básicas. Então vamos à necessidade de autonomia, competência e identidade. O que é? É a necessidade de se sentir capaz, autônomo, reconhecido como indivíduo único. É o que traz a sensação de independência com confiança para explorar o mundo e enfrentar desafios por conta própria. Essa necessidade faz você se sentir assim como no meme do cachorro, feliz e independente. Uma coisa importante, essa necessidade atendida gera uma tendência do indivíduo a explorar o mundo. Claro, isso vai depender também de alguns fatores de temperamento, como a abertura à experiência, como uma faceta da extroversão também. Mas quanto mais o indivíduo recebe um ambiente seguro, de forma que ele possa explorar o ambiente e ele for atendido nessa necessidade de autonomia, o que acontece? Ele tem mais pluralidade de repertório comportamental. Isso é muito importante, principalmente na infância, quando o cérebro tem tanta neuroplasticidade. Mas vamos a um exemplo. Quer ver como aconteceu na vida do Lucas? Ele é um menino de 10 anos que cresceu em uma família onde os pais eram super protetores. Pais que tinham boas intenções, claro, mas que tratavam o Lucas como se ele fosse incapaz de lidar com os desafios da vida. Se o Lucas quisesse aprender a andar de bicicleta, os pais diziam: é perigoso, melhor não, meu filho, tu pode cair. Na escola, quando ele tinha dificuldades com alguma lição de casa, os pais faziam os trabalhos por ele, afirmando: deixa que a gente faz, assim você não precisa se preocupar
errado. Quando ele queria convidar amigos para brincar em casa, os pais hesitavam. Mas e se eles forem grosseiros com você? Talvez eles quebrem um brinquedo que você gosta, melhor evitar. O Lucas cresceu ouvindo mensagens implícitas como: você não consegue sozinho, o mundo é perigoso demais para você, nós sabemos o que é melhor para você. E embora seus pais fossem carinhosos, o excesso de proteção e controle constante impediram que o Lucas desenvolvesse a preciosa autonomia, preciosa confiança e senso de identidade. Ele não aprendeu a resolver os problemas, a tomar decisões ou a confiar em suas próprias habilidades. Ele também foi privado de viver experiências que mostrassem quais eram as suas inclinações naturais. Com isso, ele não pôde experimentar o suficiente para saber do que ele gosta e quais são os talentos dele. E como é esse paciente quando ele chega no nosso consultório? Geralmente é aquele cliente que vai evitar desafios e situações que exijam independência, autonomia. Ele frequentemente pode dizer frases como: não sei fazer isso sozinho, e se eu errar é melhor nem tentar, só vou me incomodar. No trabalho, talvez ele tenha dificuldades em liderar ou tomar decisões porque sempre espera que alguém mais experiente assuma o comando. Nas relações, eles tendem a depender excessivamente dos parceiros, buscando a validação e a segurança que nunca aprenderam a encontrar dentro de si. Eles podem ser também pacientes muito ansiosos, como nesse meme aqui. Morreu por não ter mandado aquela mensagem de texto para 10 pessoas. Então, aqui o não suprimento dessa necessidade emocional pode gerar quadros mais para o lado dos transtornos de ansiedade. Na relação terapêutica também tendem a ser muito dependentes. E aqui eu queria compartilhar com você uma grande diferença que eu percebi depois de ter feito pós em TCC, quando eu comecei os meus estudos em terapia do esquema. Na TCC, a gente é instigado a estimular a autonomia do paciente. Isso é maravilhoso, porque a autonomia é uma característica de saúde. Só que quando a terapia do esquema ela foi criada para pacientes mais refratários ou com transtornos de personalidade. A gente tem aqui uma rigidez maior e uma capacidade de insight menor. Então, muitas vezes, em intervenções mais confrontativas, a gente vai entregar mais para o paciente. A gente não vai guiar para que ele chegue aos seus insights, se a gente sente que aquele paciente tem essa refratariedade maior. E quando a gente fala de pacientes com esquema de segundo domínio, essa foi a grande diferença que eu percebi. No início do tratamento, nós vamos permitir alguma dependência desse paciente na relação terapêutica. E por que isso? Porque esse paciente está acostumado a depender de figuras que não incentivam a sua autonomia. Então ele primeiro precisa criar uma relação de confiança conosco para criar uma dependência conosco, e a partir daí nós vamos, neste vínculo seguro, estimular a autonomia, que é importantíssimo. Então apenas uma primeira fase do processo terapêutico, nós vamos aceitar esse paciente mais dependente, estimulando ele, porque tecnicamente a gente aprende como fazer isso, aí galgando a sua autonomia, o seu senso de self, certo, colega? Então essa foi uma diferença bastante marcante entre as duas abordagens. E quais são os esquemas mais comuns quando essa necessidade não é atendida? Vamos a eles então. Dependência, incompetência, vulnerabilidade ao dano e doença, emaranhamento, fracasso. Todos esses esquemas serão detalhados aqui nesse canal, por isso aproveita para seguir. O Carl Jung, ele dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E eu adoro essa frase, acho ela linda. E é com ela que eu trago a seguinte pergunta: como é a criança que se sente atendida nessa necessidade? É como se você dissesse: eu acredito em você, eu acredito que você pode, eu acredito que você consegue aprender, eu acredito que você é capaz. Não é só sobre ser independente, é sobre se sentir capaz. E como ninguém permanece o mesmo depois de se escutar, eu te pergunto, como essa necessidade foi atendida na tua vida? Viktor Frankl disse: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E esses vídeos sobre necessidades emocionais pode ser que te façam fazer viagens doloridas ao teu passado e se dar conta de que muitas delas não foram atendidas. E isso não pode mais ser mudado, mas daqui para frente pode. Se você encontrar vínculos seguros, vínculos reparadores, oportunidades de viver experiências emocionais corretivas e principalmente se responsabilizar por esse caminho de mudança. E queria te incentivar
a fazer o tempo desse vídeo ter valido a pena, recordando ativamente todos os insights, todos os aprendizados que você teve nesse vídeo, escrevendo aqui nos comentários. Assim você vai ter uma maior fixação desse conteúdo e esse tempo não será perdido para você. Se você quiser saber mais sobre terapia do esquema, dá uma espiadinha na legenda. Ali tem algumas referências bibliográficas e ótimas oportunidades de aprendizagem para você. E se você, colega, quer aprofundar seu conhecimento e ver como isso pode transformar suas sessões, fica comigo nos próximos vídeos que a gente vai seguir falando sobre necessidades emocionais básicas. Vamos continuar desvendando essa lindeza que é a terapia do esquema. Eu espero que esse vídeo te ajude na tua prática, colabore e floresça. Muito obrigada pela sua presença. Meu beijo!